Então, gente, continuando aqui, a gente falou de função de produção, retorno de escala e produtividade marginal, e a gente falou disso basicamente para falar do conceito de demanda de trabalho. E o que é a demanda de trabalho? A demanda de trabalho a gente pode entender de duas formas, né? Na economia, na literatura, normalmente se entende de um jeito, mas muitos são os alunos que acabam entendendo de outro, então tem que ficar atento, né? Demanda de trabalho você pode entender como sendo as firmas contratando trabalhadores, o trabalho é um produto, quem vende é o trabalhador, quem compra é a firma. Então a demanda de trabalho é a quantidade de horas homem de trabalho demandados pelas firmas, tá? A cada nível de salário. Esse é o jeito que a gente vai entender aqui, mas muitos são os alunos que ficam, que entendem, devido ao vício de linguagem aí na TV, né? Imaginam que a demanda de trabalho é os trabalhadores demandando trabalho, procurando emprego. Eu estou demandando trabalho na economia. Tem esse entendimento aí, digamos, leigo aí das pessoas normais, né? Mas na teoria econômica, a demanda de trabalho pode ter esses dois entendimentos, com certeza, não tem empecilho. Só que normalmente na teoria econômica se entende demanda de trabalho como sendo as firmas contratando horas de trabalho. A oferta de trabalho é os trabalhadores oferecendo esse produto, esse serviço chamado trabalho, né? Então quem oferece trabalho é o trabalhador, quem compra o trabalho são as firmas. E oferta de trabalho a gente vai falar depois, mas da mesma forma tem gente que pensa que a oferta de trabalho são as empresas oferecendo trabalho aí na economia. Também pessoas leigas podem dizer assim, não tem entender dessa forma, não é propriamente um impeditivo. Só que aqui no curso de macroeconomia a gente tem que definir um jeito de falar. O que você está entendendo por demanda e oferta de trabalho? Demanda de trabalho são as firmas contratando trabalhadores, ou a gente pode entender de duas formas, como a gente vai ver, pode entender dos dois lados. É a quantidade de horas de trabalho que as firmas contratam a cada nível de salário, ou é o salário máximo ofertado pelas firmas a cada nível de emprego, tá? Então, dado que o salário é um valor X, as firmas definem quanto contratar de trabalhador, tá? Ou dado que elas contratam uma certa quantidade de trabalhadores, haverá um salário máximo que elas se dispõem a pagar. Isso é a demanda de trabalho aqui na macroeconomia. Outro entendimento, a gente poderia inverter a ordem, né? Mas o normal é considerar demanda de trabalho como sendo das firmas, tá certo? Mas então, e para falar de demanda de trabalho, a gente tem o quê? Que a gente tem que fazer duas suposições aqui, tá? Uma, para facilitar, a gente vai supor que as firmas são competitivas ou concorrentes perfeitas. É só para simplificar, né? Aqui a gente não vai ficar fazendo muitas contas, mas caso a gente fosse fazer exercícios numéricos, utilizar a ideia de que as firmas são competitivas só facilita as contas. Embora a gente não vai ficar fazendo muitas contas aqui, vamos falar de um jeito mais intuitivo, mas considerar as firmas como sendo competitivas, concorrentes perfeitas ou não competitivas, firmas com poder de mercado, só impacta a forma de calcular o problema, né, do equilíbrio no mercado de trabalho. E a diferença entre uma firma competitiva e não competitiva aqui, nessa questão de mercado de trabalho, demanda de trabalho, é uma questão meramente quantitativa. A diferença não é qualitativa. O que isso quer dizer? Que o que leva uma firma competitiva a contratar mais, por exemplo, se o preço do produto que ela produz na economia aumenta, isso leva firmas competitivas a aumentar a produção e contratar mais trabalhadores. Mas isso também leva uma firma não competitiva a contratar mais. A diferença entre as duas firmas, competitivas e não competitivas, é que a firma não competitiva ela tende a contratar menos
do que o aumento na contratação da firma não competitiva tende a ser menor do que o aumento para uma firma competitiva. Então, por exemplo, se o preço da firma dobra, digamos que a firma competitiva contrata 100 trabalhadores a mais. A firma não competitiva contrataria 50, algo assim. Ou seja, a diferença é meramente quantitativa entre as duas. Mas não qualitativa. A lógica do que a gente vai falar vale tanto para a firma competitiva quanto não competitiva. Só que matematicamente fica mais simplificado a gente considerar que as firmas são competitivas, tá? Então vamos supor isso. E o que significa dizer que elas são competitivas? Que elas não possuem poder de mercado, ou seja, elas não são capazes de alterar preços e salários na economia. Uma firma que queira pagar menos para os seus trabalhadores, os trabalhadores simplesmente pedem demissão e vão trabalhar para a competição, pois essa é uma firma competitiva. Todas as firmas na economia, para simplificar, são competitivas. Então tem várias. Se uma firma resolver pagar menos para os seus empregados, o empregado vai embora para a competição. Se ela resolver pagar mais, ela vai ser inundada por trabalhadores e ela não vai ter condição de contratar. Todo mundo acaba tendo que reduzir seu salário. E o mesmo vale para o preço. Se uma determinada firma resolver cobrar mais caro do que a média aí do mercado, do que o normal do mercado, então ninguém vai comprar dessa firma, vai comprar da competição. E se ela resolver cobrar mais barato o preço do seu produto, então sua produção vai ser exaurida rapidamente e ela não vai ter mais o que vender, né? Vai ter que correr atrás de aumentar a produção. E para isso ela vai sofrer o que a gente falou da produtividade marginal decrescente. Ela vai ter que contratar mais gente para trabalhar, vai perder produtividade, seus custos aumentam e acaba que ela tem que aumentar o seu preço, né? Então, preços e salários são dados pelo conjunto de trabalhadores ofertando trabalho e conjunto de firmas contratando trabalhadores, tá? Uma firma específica não tem poder de mercado, e isso vale para todas as firmas. O que interessa é o conjunto, é a macroeconomia aí nesse caso, tá certo? Essa é uma suposição que a gente tem que fazer aqui. E só para facilitar, não tem problema teórico nenhum disso. Outra suposição é a ideia de que as firmas são maximizadoras de lucro. Aí esse é um assunto muito falado em microeconomia, né? Se você não fez micro comigo, ou se não fez micro ainda, ou se não fez micro comigo, aí você reveja aí o meu curso de micro que eu já disponibilizei, a parte de lucro, que lá eu falo sobre o que é lucro, né? E a ideia de lucro não monetário, né? Que são os ganhos não pecuniários. Existe a possibilidade das firmas e produtores obterem outros ganhos que não apenas o lucro monetário. E sendo assim, a ideia de que as firmas são maximizadoras de lucro, eu estou fazendo menção à ideia de lucro estritamente monetário, ganhar dinheiro por si só, excluindo qualquer outra possibilidade de ganho ou prejuízo que não seja monetário, né? Mas então isso é uma suposição, ao contrário que pareça, né? Tem gente que por um lado pode achar estranho dizer que a firma é maximizadora de lucro, no sentido de que existem outros ganhos e perdas, mas também tem gente que vai achar ridículo eu chamar atenção para essa suposição. Tem gente que vai dizer, é lógico que as firmas são maximizadoras de lucro, só que não, existem outros ganhos e prejuízos não obrigatoriamente monetários, né? Mas aqui no curso, para simplificar, também nós vamos considerar que as firmas são maximizadoras de lucro, né? E a regra de ouro da maximização de lucro também vem lá da microeconomia, né? É a ideia de que as firmas produzem até o momento que seu custo marginal de produção iguala a sua receita marginal de produzir, né? Então a firma vai produzindo, na margem isso gera um custo. Ela vai contratando mais recursos, mais mão de obra, mais matéria-prima, mais máquinas, isso vai gerando um custo e vai alterando a produtividade dos recursos. Então, na margem, a firma vai ter um determinado custo. E esse custo, primeiro, muda e, segundo, devido ao efeito da, normalmente, produtividade marginal decrescente, o custo marginal tende a crescer em condições normais, né?
E a receita marginal é o que a firma ganha em dinheiro por vender essa produção extra, né? E qual a razão de dizer isso? Trazer para a macroeconomia esse conceito microeconômico. Macroeconomicamente, o que a gente tem? Que o custo de contratar, digamos, um trabalhador a mais a curto prazo, é o que interessa, seria o que? É o salário que se paga para esse trabalhador, né? E contrata esse trabalhador, ele utiliza o capital da firma, que já está estocado, já tem tanto de máquina, só vem um trabalhador a mais para trabalhar nessa fábrica, simplificadamente, né? De novo, é o problema da agregação, a gente faz referência à fábrica, a forma de falar. Estamos falando da economia como um todo, mas tem um trabalhador a mais trabalhando numa determinada firma ou na economia como um todo. Ele vai receber o salário dele. E para simplificar, vamos dizer que o custo é justamente o salário dele. Vamos desconsiderar questões de contribuição social, né, e outras taxas e impostos que são pagas referente ao salário dele. É só uma simplificação, mas aí vamos dizer que o custo é o salário, o dinheiro que se bota no bolso do trabalhador. De outro lado, esse trabalhador produz um produto e esse produto, uma certa quantidade, que depende da sua produtividade, já falamos de produtividade marginal, e essa quantidade de produto é vendida no mercado por um certo preço, né? E o preço do produto vezes o que esse trabalhador produz é a receita marginal da firma. E aí, teoricamente, é pela comparação entre o salário que é pago ao trabalhador e a receita que esse trabalhador gera, que a firma define se vale a pena ou não contratar ou demitir um determinado trabalhador, né? E daí que, por exemplo, se a gente considerar que W, aí é o normal na literatura econômica usar W para representar salário, né? W é wage, vem de wage, W-A-G-E, wage em inglês. Aí normalmente na literatura se considera W, vamos considerar W também. W é o salário que se paga ao trabalhador. O P representa o preço do produto, sendo que W e P a firma não tem poder sobre isso. W está dado pelas condições de mercado, P está dado também pelas condições de mercado. O que a firma influencia é a quantidade é a quantidade de trabalhadores que ela contrata. Mas então, se o salário do trabalhador é W, isso é o custo na margem que a firma tem por contratar um trabalhador a mais. Esse trabalhador produz uma certa quantidade, que depende da sua produtividade marginal, né? É equivalente à sua produtividade marginal. A firma pega essa quantidade de produção e vende no mercado pelo preço P. O preço vezes a produtividade na margem desse trabalhador é a receita marginal da firma. O W é o custo marginal da firma. Se a receita marginal, se o que a firma ganha por contratar um trabalhador a mais é maior do que o que a firma gasta, o que acontece? Acontece que vale a pena contratar esse trabalhador, então as firmas em conjunto contratam trabalhadores. Enquanto a receita marginal superar a despesa, ao custo na margem, então vale a pena contratar trabalhador. Se for o contrário, o salário que é pago ao trabalhador for maior do que a receita que esse trabalhador gera, sendo que a receita a gente tem que ter a ideia de receita na margem, né? A gente tem um monte de trabalhador trabalhando. Quanto mais trabalhador a gente contratar, eles tendem normalmente a perder produtividade, por razões que a gente falou nos vídeos anteriores. Por isso que a gente falou de função de produção, retorno de escala e produtividade marginal. Normalmente, contratar trabalhador perde produtividade. Então, contratar mais trabalhadores, a produtividade tende a ir caindo. Se o salário do trabalhador for maior do que a receita que ele gera, e quanto mais trabalhadores uma firma tiver, isso aí tende a acontecer, qual vai ser a consequência? Quando o salário é maior do que a receita gerada pelo trabalhador, a gente tem que as firmas tendem a demitir, né? Sendo assim, a gente tem o quê? Que o nível de emprego de equilíbrio na ótica da firma vai ser alcançado quando o salário que ela pagar ao trabalhador é igual ao preço do produto produzido por esse trabalhador vezes a produtividade marginal desse trabalhador, né? Então, por exemplo, digamos que o salário é 1.000 cruzeiros. O preço do produto que ele produz é 10 cruzeiros. Então a firma vai contratar uma certa quantidade de trabalhadores até o momento em que a produtividade na margem desse trabalhador foi igual a 100 unidades de produto, né?
Porque 100 unidades vezes 10 cruzeiros vai dar o valor de 1.000 cruzeiros. Isso aí é pegadinha, é enganoso, tem que ser entendido. Vou fazer uma tabela que eu acho que facilita. Muita gente se confunde com isso. Pô, a firma paga para o empregado o que ela recebe de receita? Na margem mas não é que ela não obtém lucro. Vamos falar sobre isso. Mas enfim, nessa situação aí é a situação de equilíbrio na ótica da firma. A firma vai contratar até o momento que essa equação aí tiver valendo, né? Se a receita na margem for maior que salário, as firmas contratam. Se a receita na margem é menor do que o salário, as firmas demitem. Então as firmas vão contratar até o momento que o custo na margem, que é o salário que é pago ao trabalhador, igualar a receita na margem, que é o preço vezes produtividade marginal do trabalhador, tá? Onde a produtividade marginal, lembrando, é uma função do nível de emprego. É tudo que a gente falou nos vídeos anteriores sobre produtividade marginal, tá certo? Mas e ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.